Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero, em primeiro lugar, externar minha gratidão a Deus, neste momento, de poder estarmos na presença de Deus, de poder vivermos nesse presente momento, de estarmos aqui na casa do Senhor, de poder adorar a Ele, de poder bendizer o teu santo nome. Porque até que o Senhor nos ajudou a chegar aqui, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, mas o prazer de estar na presença de Deus flui em nosso coração, em nossa alma, em nosso ser, e uma vez mais podermos compartilharmos e estarmos alegrando aqui na presença de Deus. No momento como este, no momento oportuno que o Senhor nos concede nesta noite, agradeço a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Como um culto aqui, culto de missões, departamento de missões. Este culto quer dizer à igreja que nós estamos fruto desse trabalho, missões. Louvado seja o nome de Jesus. Quer dizer aos irmãos que podem colocar o fundo musical, continuar, né? Quero nesta noite convidar a igreja para nós estar lendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15 e o versículo 16 a seguir. Glória a Jesus. Marcos 16, versículo 15 a partir. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortíferas beberem, não lhe fará mal, e puserem sobre as mãos sobre os enfermos, serão curados. Seu Deus e eterno Pai, Senhor, em cuja presença estamos nesta noite, ó Deus, aleluia, porque até aqui o Senhor nos concede, Senhor, esta oportunidade. Deus, estamos aqui nesse trabalho, o culto de missões, Senhor, aonde nós estamos vendo as mãos do Senhor estendidas sobre esse culto, sobre esse trabalho nesta noite, aleluia. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, confesso a todos que uma tamanha responsabilidade diante da palavra de Deus como essa, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para esta hora, e aqui estamos nesta noite, encorajados, firmes na presença de Deus, e possamos glorificar Ele nesta noite. Glorifique a Deus nesta noite, igreja, exalte a Deus, porque Ele merece toda honra e toda glória, Ele merece todo louvor da nossa boca. Já podemos ver e sentimos a presença de Deus através dos louvores, Deus falando através do louvor, Deus trabalhando através dos louvores nesta noite. E uma vez mais, o Senhor nos concede através desta palavra, glória a Jesus, culto de missões. Missões está no coração de Deus. Jesus foi o primeiro missionário que teve na terra. Ele não mediu, humanamente falando, esforços. Ele estava sempre falando a sua palavra,
curando, libertando, transformando vidas, libertando o homem da escravidão, tirando o homem lá do lamaçal do pecado e transformando. Louvado seja o nome de Jesus. E essas missões, e através desse missionário tão maravilhoso, chegou a nós, a igreja, nos dias de hoje. Glória a Deus. E nós deparamos aqui um texto, o evangelista Marcos salientando aqui, dizendo esta palavra. Ele nos disse uma palavra que Jesus falou quando havia ressuscitado. Jesus chega diante dos seus discípulos, reúne com eles antes da sua ida, glória a Deus, para o céu. Mesmo com a incredulidade dos discípulos, de alguns, e quem sabe de muitas pessoas que deixaram de crer, mas muitos creram. Mas Jesus deixou esse ide importante para a igreja primitiva, para a igreja dos apóstolos, que começou há mais de 2000 anos. E a palavra de Deus nos disse: ide por todo mundo, Jesus dizendo aquela palavra, sentado com os seus discípulos, com os 11 discípulos. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Jesus não especificou cor, Jesus não especificou pobre, rico, grandes e pequenos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prometeu bênção, Ele prometeu que estaria abençoando. E Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Palavra de Jesus. E diz a palavra de Deus que esses sinais irão acompanhar vocês, todos vocês, que a partir de agora terão essas responsabilidades, porque eu não estarei entre vós humanamente falando, mas estarei convosco todos os dias, espiritualmente falando. E diz a palavra de Deus que acompanharão aqueles que o nome do Senhor, os demônios sairão das pessoas que serão possessas. E se vocês beberem algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aleluias! Jesus falou com seus discípulos essas palavras, e o apóstolo Marcos escreveu na unção do Espírito Santo. E nós vimos, no decorrer dos anos se passaram, a palavra de Deus foi anunciada de forma poderosa. Tiveram grandes preços. Os apóstolos pagaram um grande preço por anunciar esta palavra, por pregar o evangelho do Senhor e anunciar essas grandiosas mensagens do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que é um texto que eu considero, meus irmãos, um texto-chave do Novo Testamento. Glória a Jesus, porque Jesus falando sobre o ide de pregar esta palavra, sobre o caminhar, louvado seja o nome de Jesus.
Ele prepara os seus discípulos e Ele dá unção para os seus discípulos, para que possa pregar o Evangelho. E vimos os tempos, a igreja crescendo cada dia, através da pregação do Evangelho, Deus salvando milhões e milhões de pessoas, as vidas sendo libertas, as vidas sendo curadas pelo Evangelho, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, o Senhor curando, fazendo milagres importantes no meio do seu povo, aleluias. Mesmo que teve um grande preço, os apóstolos, aqueles primeiros da igreja primitiva, homens que foram usados pelo Evangelho, foram usados pelo Espírito Santo de Deus para anunciar essa palavra. Nós vimos aqui, através desse texto, baseado, que vimos que Deus preparou homens de coragem, aleluia. Nós vimos que o apóstolo Paulo, homens de fé, que antes perseguidor da igreja, mas a partir do momento que ele converteu, que ele caiu por terra, reconheceu verdadeiramente que ele precisaria também pregar essa palavra, louvado seja Deus. E vimos que ele foi, juntamente com Silas, na prisão, mesmo preso, acorrentado, dava louvores a Deus, cantava hinos, inspirado pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada que de repente veio um som como veemente, impetuoso, e as portas daquela prisão se abriram, e o carcereiro, segundo a Bíblia, preocupado, quis tirar a sua vida. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, juntamente com Silas, disse: não faça tal coisa, que aqui todos estamos. Era o momento, meus irmãos, do Evangelho ser propagado, e vimos que aquele homem se converteu através daquele grande homem, aqueles dois homens, Paulo e Silas, estavam ali. E vimos que ele creu e foi batizado e recebeu a palavra de Deus. Nós também, meus irmãos, vimos a história bíblica de Filipe. Filipe era um dos apóstolos cheio do Espírito de Deus. Um certo dia, Filipe estava em um certo lugar, e o Espírito Santo de Deus arrebatou ele para o céu. Mas antes ele disse para que ele fosse para um lugar deserto, para um lugar onde ele pudesse ali trazer uma palavra para um homem que precisaria urgentemente. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus mandou que ele descesse para Gaza, e ali diz a palavra que ele chegou ali naquela região deserta. Estava um homem eunuco, segundo a Bíblia, um homem que era chefe do tesouro da rainha de Gadás. E aquele homem estava ali. Diz a Bíblia que eles tinham voltado de uma adoração de Jerusalém, estava indo embora de volta, mas Filipe estava ali trazendo uma palavra missionária para aquele homem. E o Espírito Santo de Deus disse para ele: corra
e aproxima desse carro. E aquele mordomo, aquele homem etíope, estava ali. E Filipe, correndo, perguntou o que ele estava lendo. Se ele entenderia. Você entende que você está lendo? Ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E Filipe, agora, direcionado pelo Espírito Santo, aquele homem convidou que ele subisse para a carruagem. Filipe subiu e ali ele ensinou a palavra de Deus para aquele homem. E onde ele estava lendo era justamente falando de Jesus. Isaías 53 estava lendo ali. E Filipe pregou esta palavra para aquele homem. E segundo a Bíblia Sagrada, aquele homem, agora cheio do Espírito Santo, convertido ao Evangelho, com o desejo de batizar, a carruagem caminhava e chegou aonde tinha água. Ele disse: eis águas, o que lhe impede de ser batizado? Filipe disse: se crês de todo o teu coração. E aquele homem recebeu ali e foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo. E naquele momento Filipe foi arrebatado para um outro lugar. E aquele homem foi para a sua casa, para o seu país, quem sabe, porque Etiópia já é outro país. Glorificando a Deus, regozijando. Mas Filipe um dia viu ele em Azoto, quem sabe estava ali pregando, estava ali anunciando o Evangelho do Senhor. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, compensa nós esforçarmos um pouquinho. Nos dias que estamos vivendo, podemos dizermos dias difíceis da igreja na terra hoje. Estamos atravessando momentos de tensão, momentos, meus irmãos, que passamos por momentos que não está sendo fácil. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo sangue de Jesus, está aqui nesta noite, glorificando a Deus. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Glorifica a Deus nesta noite. Se você é batizado no Espírito Santo, pode falar em línguas estranhas, pode glorificar a Deus nesta noite. Você é fruto do Evangelho, você é fruto de missões. Missões trabalhou na nossa vida há anos, séculos atrás. Se nós olharmos a nossa estadia, a nossa vida lá atrás, meus irmãos, jamais pensaríamos que estamos aqui nesta noite. Mas através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através dos homens de coragem que veio e sofreu em prol do Evangelho, nós estamos nesta noite louvando a Ele e glorificando o nome de Jesus. Aleluia. A pregação do Evangelho, ela se continua, ela é propagada em todo o mundo. Culto de missões, esse trabalho missionário, nós vimos que ele está em todo o mundo. Ele está mesmo nos países, quem sabe que estão fechados, mas Deus pode trabalhar ainda, estar ali, poderá chegar ali. Quantos missionários estão no campo de trabalho, sofrendo em prol do Evangelho, e nós estamos aqui contribuindo para a obra do Senhor, para esta obra. Foram falados aqui sobre os donativos do rally missionário.
Esse donativo é fruto de missões. Se nós não vai, nós contribui para que possa chegar ali. E vimos que ali estão sendo libertas almas, estão sendo salvas almas. Quando chegam ali, nós vimos que Deus, multidões estão sendo salvas, porque estão trabalhando nesta obra. Louvado seja o nome do Senhor, e a recompensa vem. Compensa, meus irmãos, fazer alguma coisa, lutarmos em prol do Evangelho, em prol da obra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Missões é um trabalho que iniciou e continua. Louvado seja Deus, continua. Estamos vendo aí muitos homens de Deus espalhados, e vão ainda muitos. Quem sabe é você que está aqui nesta noite, poderá ir para o campo missionário um dia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós deslocamos de uma região para outra, somos direcionados a um trabalho de missões. Nós estávamos em outra região, hoje nós moramos aqui, já é um trabalho missionário. Deus nos colocou, Deus nos chamou, Deus nos tirou dali, e aqui estamos nesta noite. Aleluia. E se você está aqui nesta noite que ainda não é crente, que você possa crer verdadeiramente no Evangelho. Não há outro caminho, não há outra solução para o homem, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo para sempre, que derramou a sua gota na cruz, que derramou o teu sangue por nós. Trabalho missionário árduo de Jesus. Mas que você nesta noite possa crer verdadeiramente que Deus possa te ajudar, possa te abençoar nesses últimos dias que restam, nesses dias que estão afunilando. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor. Vamos olhar com carinho, vamos abraçar a causa do Evangelho, porque os dias estão chegando o fim de todos os tempos. E temos que estar aqui, meus irmãos, reunidos. Estamos aqui firmes para receber o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, que possamos estar aqui firmes, preparados para chegar ali. Louvado seja Deus. Nesta noite, quero dizer algo nesta noite. O Espírito Santo nos acomoda nesta noite. Quero dizer esse jovem irmão Lucas, Deus está na sua vida. Deus tem projeto grande na sua vida. E o que você passa, o que você está passando não é nada. Mas creia na providência de Deus, que no momento certo Deus fará o desejo do seu coração. Deus fará aquilo que você tanto pede, tanto almeja. Ele vai conceder a sua vida. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E esta noite, meus irmãos, é noite de vitória,
é noite de bênção para a igreja do Senhor, para esse trabalho, esse departamento de missões, que não para por aqui, continuará em nome de Jesus, levando, anunciando de uma forma ou de outra nas contribuições, na pregação do Evangelho, continuará. Louvado seja Deus, aleluia. Que Deus abençoe, que o Senhor possa trabalhar na vida da igreja de forma gloriosa, que possamos estar pronto naquilo que nós fomos chamados, aleluia, para fazer. Não jamais dizer não, mas dizer sim, para que o Evangelho do Senhor neste lugar, que a igreja do Senhor neste lugar cresçam, que as almas possam render aos pés do Senhor através do trabalho missionário. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Continuemos firmes. Que Deus abençoe. Já quero devolver aqui a oportunidade. Que Deus abençoe o irmão Diácono Evaldo, que nos convidou há uns 15 dias atrás para estar trazendo esta palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Estarei aqui pronto naquilo que for preciso, naquilo que damos conta, naquilo que pudermos fazer, nas nossas limitações, naquilo que pode acontecer, que nós podemos fazer, nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém.